Olá, bom dia, você que nos segue aqui pela Alvorada FM. Vamos começar daqui a pouco uma live. Mais uma vez, vamos conversar com o infectologista Carlos Starling, que faz parte aí do Comitê de Combate à Pandemia do Coronavírus da Prefeitura de Belo Horizonte. Então vai chegando aos poucos aqui, já vai enviando aí o seu coraçãozinho aqui do ladinho, né? Pra gente ir mandando essa energia e também já colocar mais pessoas com a gente aqui nesta live que vai falar mais uma vez de coronavírus, né? Segunda-feira, ontem, começou uma nova fase de flexibilização das atividades não essenciais aqui em BH e o Dr. Carlos Starling esteve presente, né, nesse comitê que decidiu reabrir essas atividades não essenciais e a gente vai saber dele mais o que levou a essa decisão e também atualizar um pouco as notícias sobre o coronavírus. Então vamos ver se o Dr. Carlos Starling já está aqui. Vamos ver. Vamos acioná-lo. Enquanto isso, gente, se vocês quiserem fazer perguntas durante a live, também tiver alguma dúvida, pode. Oi, doutor, chegou! Ei, tá boa, Brenda? Tudo bem? Tudo Bom bom. dia! Estamos aí no mais um encontro sobre coronavírus, né? É isso, é o nosso, acho que é o terceiro encontro, ou o quarto encontro, né? Eu acho que é Hã? o. é. É o quarto encontro, Mas é isso mesmo, né? né? A gente está falando aqui que enquanto vai avançando, ou então coisas novas vão surgindo, a gente precisa sentar para conversar mesmo, né? Não, com certeza, a epidemia, ela tem vários momentos diferentes, né? Sim, Em cada momento você tem uma regra, ex- diferente, né? Então, nós vamos ajustando as condutas conforme os dados e conforme a evolução, né? É interessante você pegar as lives lá do princípio e agora, para é, comparar, ver o que que é que mudou, o que que é que é necessário ajustar, né? no início a gente estava esclarecendo mais termos técnicos que estavam surgindo, ainda surgem alguns, mas agora a gente já está numa outra fase, né? Com certeza, Brenda. Pois é, então vamos começar nosso bate-papo aqui, porque eu queria fazer a pergunta no sentido de você, em primeiro lugar, nos dizer em qual estágio da pandemia de coronavírus nós estamos atualmente. Bom, você se lembra muito bem que eu falei que a epidemia começou em classe A, B, depois evoluiu para C, D, E, começa nas grandes capitais e vai mergulhando no interior do estado. Então, e, os, e depois volta para as grandes capitais novamente, né? Então, isso nós falamos lá no princípio, e é isso que está acontecendo, né? Então, nós temos uma epidemia que evolui de forma diferente no país, né? De forma diferente por vários motivos. O primeiro, que nós temos um país continental. A epidemia chegou em São Paulo, Rio, e hoje nós já temos até o vírus sequenciado. Sabemos qual o vírus que veio de fora, qual o vírus que está aqui dentro do Brasil e que para onde que foi esse vírus que saiu de São Paulo para Fortaleza, qual foi o vírus que saiu de São Paulo para Manaus, quando que isso aconteceu. Nós já temos esse rastreamento, inclusive uma publicação brasileira muito boa na revista Science Uhum. sobre os vírus brasileiros e a forma como eles dispersaram, que foi exatamente isso que nós comentamos. Epidemiologicamente era isso, e do ponto de vista molecular, isso também se comprovou, né? Que o vírus chegou de fora, né, por classes sociais altas, e chegou em Rio, São Paulo, e foi para outros lugares rapidamente. Né? Então, a primeira onda é essa.
Então, nós temos uma epidemia em fases distintas no país. Quando você pega o dado nacional, você vai ver que o dado nacional, a epidemia subiu, ficou num platô e está Sim, nesse platô durante muito tempo, que é a situação mais desconfortável que um país pode enfrentar, né? Porque número alto de casos, número alto de óbitos, e isso se mantendo por um período muito longo, né? uhum, Então, é, esse é o lugar desconfortável da epidemia. sim, Ela começa num lugar e está diminuindo no outro, né? Então, sempre vai ficar, uma média fica alta. É isso que gera esse platô, né? Isso nós estamos vendo no Brasil e Minas não é diferente. Minas fica no centro do país, é um estado que tem um pouquinho é, do sul, tem um pouquinho do norte do Brasil, um pouquinho do leste. Então, nós temos em Minas um reflexo e um resumo do país. Por isso, também a epidemia fica num nível mais alto por um período mais longo. E claro, né, cada momento e cada local você vai ter que lidar com a epidemia de uma forma diferente, né? Então, nós estamos nesse momento, no geral, num platô, né, com uma leve tendência de queda. Mas em algumas regiões, por exemplo, no norte de Minas, né, a epidemia chegou mais tarde, né, mas vai chegar e então lá está acelerando. Nós fizemos esse mapeamento para o estado inteiro, né? O Triângulo Mineiro ela está perdurando um período maior, porque recebe forte influência de São Paulo. sim, Agora, tem outra coisa que influencia nessa epidemia. É a postura das lideranças locais, ou seja, dos prefeitos, a forma e a seriedade com que eles encaram o problema e a mensagem que eles transmitem para a população local. uhum, Nós sabemos, no país, as informações foram completamente díspares, né? Num primeiro momento, isso não é nada, é um probleminha qualquer, né? Não era assim, né? E esse tipo de mensagem para a população, falar, você pode sair, você pode fazer o que você quiser, você é jovem, você não pega, você é atleta, você não pega. Não é assim. Você pega sim, pode até ter formas assintomáticas, mas transmite muito, porque quanto mais você circula, mesmo tendo poucos sintomas, você transmite muito. E tem uhum, gente que transmite mais do que as outras, né? Tem os super disseminadores, né? Os americanos usam a expressão que os super spreaders, né? São super esparramadores de vírus. Tem gente que é assim, né? Nós ainda não sabemos por quê, mas tem gente que tem uma rinite alérgica, o vírus permanece mais tempo uhum, nas vias aéreas e com isso ele transmite também muito mais. Então sim, essa é a situação que nós estamos hoje, né? No norte do país há uma tendência, estados com uma tendência de queda, outros com a epidemia já voltando, porque nós temos aí, em alguns locais, 2% da população só que entraram. Em média, no Brasil, 2% da população entrou em contato com o vírus, ou já teve um teste positivo. Certamente o vírus circulou mais, né? Nós temos pelo menos 10 vezes mais isso de gente que já teve contato com o vírus do que os registros oficiais, né? Porque tem gente assintomática que não fez teste. Corresponde a 40% da população. exato. Pois é, e diante de todo esse cenário, né, como o senhor faz parte do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura de BH, quais foram os critérios que vocês usaram, mais uma vez, né, para poder fazer uma nova flexibilização que começou ontem, a nova etapa, né, de abrangendo mais atividades comerciais. Então, qual que foi o Tá. cenário?
Então, qual que é o critério que nós usamos para fazer flexibilização? Nós usamos, primeiro, né, a velocidade de progressão da epidemia, que é aquele índice R, né, o R0 ou o RT. Né? Se o RT estiver acima de 1, ele está no índice vermelho. Se tiver igual a 1, amarelo. Abaixo de 1, é verde. Acima de 1, a epidemia está acelerando. Né? Igual a 1, ela estabilizou. E abaixo de 1, abaixo de 0,85, nós podemos flexibilizar. É assim, esse é o critério que se usa, né, que tem sido usado no mundo inteiro. A flexibilização começa com um R abaixo de 1. Foi o que foi feito aqui no dia 25 de maio. O R estava baixo. Né? O número de leitos de terapia intensiva ocupados, se tiver acima de 70% é vermelho, entre 50% e 70% ele está em amarelo, e abaixo de 50% ele está no indicador verde. A mesma coisa para ocupação de leitos de enfermaria. Então, esses 3 parâmetros, eles são cruciais. Se terapia intensiva estiver lotada, e esteve, né, depois da flexibilização do dia 25 de maio, a epidemia acelerou, né, nós chegamos a 92% de ocupação das terapias intensivas em Belo Horizonte, tanto públicas quanto privadas. Os leitos de enfermaria também ficaram muito ocupados, e o R0 em torno de 1,2, 1,3, o que corresponde a uma aceleração muito rápida. Né? O que teve que ser feito? Voltou-se atrás no dia 25 de junho, um mês depois. Então, nós reduzimos, né, novamente a circulação de pessoas. Então, as pessoas circulam e aglomeram, o vírus vai embora, ele dispersa. As pessoas recuam, né, ou param de aglomerar, a epidemia também, né, diminui de velocidade. Depois do dia 25 de junho, né, aliás, de julho, né, houve possibilidade de começar o processo de flexibilização novamente, porque esses índices começaram a melhorar. E agora deu para dar mais um passo, quando o R0 voltou a ficar, a curva de Belo Horizonte caiu muito, o número de óbitos nós conseguimos, Brenda, fantástico isso, manter em níveis baixos aqui, 10 vezes menor, nós somos a capital do país com o menor número de óbitos por milhão de habitantes, né? Em função dessa coerência que teve ao longo do tempo. Né? Apesar de nós termos tido, lamentavelmente, mais de 800 óbitos até agora, né? Isso significa, para uma população de 2 milhões e 700, quase 3 milhões de habitantes, né? Uma menor mortalidade do país para uma cidade desse porte. Em função dessa lógica de manejo da epidemia. Né? Então, o que foi muito bem assumido pela prefeitura, né? Essas recomendações que nós fizemos de critério para você fechar, né? Ou abrir. Né? Permitir aglomerações ou não. Então, essa semana nós começamos uma nova fase. Por quê? Hoje nós estamos com o R0 em 0,9, tá? Ocupação de leitos de terapia intensiva em 56%, está em amarelo, e ocupação de enfermarias abaixo de 50%, está em verde. Então, nós temos 2 índices verdes, né, e um amarelo. Isso permite manter a flexibilização. Mas nós temos que olhar isso o tempo todo. Nós temos reunião diária
constante em que os dados vão sendo apresentados pela vigilância epidemiológica da prefeitura. Nós vamos analisando e discutindo no comitê, né, que é composto por mim, pelo doutor Estevão Urbano, pelo UNAI, Tupinambás, o UFMG, e o secretário municipal, além do secretário de planejamento, o André. Com o prefeito, nós reunimos uma, duas, às vezes até 3 vezes por semana para discutir essas informações. E reunimos com a Câmara, com os vereadores, reunimos com os outros secretários para poder ir colocando para cada um qual que é a perspectiva e qual é a recomendação em relação à flexibilização ou um retorno a fases anteriores. Sim, com relação a isso, doutor, já tem uma pessoa aqui que está nos seguindo perguntando, Rádio Total Sabará, de Minas. Está perguntando para o senhor se essa reabertura de comércios na capital vai contribuir para que o índice do coronavírus realmente seja reduzido, que é o que você acabou de falar, que são dados que têm que ser analisados quase que diariamente, né? Diariamente. A abertura do comércio tem regras, existem regras para os estabelecimentos abrirem. O número de pessoas dentro de cada estabelecimento obedece a uma lógica do tamanho daquele estabelecimento, né? Nos shopping centers, né, o número de pessoas permitido entrada também foi reduzido. Nas lojas, está se evitando usar provador de roupa, porque você prova uma roupa, outra pessoa também prova. Se ela tiver com o vírus, elas podem se contaminar. Então, a tentativa é de você já levar seu número. Leva para casa, experimenta, ou tenta comprar sem experimentar, né? O que é difícil, né? E não aglomerar nas lojas. Nós vimos ontem, no Rio de Janeiro, o que aconteceu numa loja que resolveu fazer uma promoção nessa época. Juntou de gente, né? E o Rio de Janeiro está em plena aceleração novamente. Ele tinha caído, estabilizou, caiu e agora está voltando. Ou seja, se as pessoas não tiverem consciência de que elas devem manter distanciamento social de 1,5 m no mínimo entre um e outro, usar máscara o tempo todo, se possível usar um face shield sobre a máscara, que isso reduz mais ainda a possibilidade de contaminação, né? Principalmente quem trabalha nesses estabelecimentos em contato direto com o público, né? Usar nos meios de transporte a mesma coisa, né? Máscara, lavar as mãos ou friccionar com álcool gel e evitar tocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, né? Esses são princípios básicos, né, Brenda? Que nós comentamos lá atrás e que continuam, né? E toda vez que nós flexibilizamos, é mais importante ainda, né, que esses cuidados sejam mantidos, né? Agora, tem praças, né? Abriram as praças, voltaram a ser abertas. Mas qual que é a recomendação para as praças? Se tiver que caminhar, caminhe sozinho. Caminhe a pelo menos 5 metros de distância da pessoa da frente. Use máscara, né? Mas não é máscara no queixo, não, né, Brenda? É máscara sobre o nariz e boca, né? Não, aí não adianta, né? Máscara é cobrir nariz e boca, né? Manter a distância da pessoa que estiver caminhando, porque o indivíduo caminhando, ele fica mais ofegante, ele elimina mais perdigoto. E se você vier na esteira daquela pessoa a menos de 5 metros, você acaba absorvendo, né, os perdigotos ou que o da frente está emitindo. Então é importante esse tipo de cuidado, né? E não aglomerar em torno de vendedores, né, de ambulantes.
a grande polêmica que está dessa nova flexibilização é sobre bares, restaurantes e lanchonetes, né? Que esse setor queria também que seguisse as mesmas regras dessa nova etapa de segunda-feira, mas eu gostaria aqui que o senhor explicasse por que que ainda não é o momento de estender, né, por exemplo, a venda de bebida alcoólica nos bares e até mesmo esse horário do restante do comércio, né? Porque eu tenho visto em alguns, né, restaurantes e bares que eu passei uma aglomeração gigante, principalmente de jovens e sem cuidado, máscara. Então, assim, como que fica essa situação, né? Eu não sei Pois se. é, pois é. Bares e restaurantes são locais onde as pessoas não usam máscara. Por quê? Porque não tem jeito de beber e comer de máscara, né? Muito simples, né? Então não, e é um lugar onde as pessoas se aproximam umas das outras para conversar, Sim. né? É um lugar onde as pessoas costumam falar e falar alto, né? Então, é tudo que não pode acontecer numa epidemia é ficar sem máscara, uma doença de transmissão por via aérea. Não pode ficar sem máscara, não pode conversar perto e não pode conversar alto, porque você vai eliminar muito mais. E outra coisa, quando você coloca um ingrediente a mais, que é a bebida alcoólica, em que o Uhum. indivíduo perde o controle, esse indivíduo sai disseminando, né, vírus para várias outras pessoas. Surtos aconteceram no mundo inteiro a partir de bares e restaurantes, né? Hum, Por isso, esses cuidados todos. A falta de controle induzido pela ingestão de bebida alcoólica, associado à falta de máscara e aproximação social, é tudo que o vírus precisa para ser transmitido. Por hum, isso, esses setores também são os últimos a serem abertos. Aqui em Belo Horizonte houve uma flexibilização na hora do almoço, das 11 até as 3 da tarde, sem bebida alcoólica. Para quê? Para que as pessoas que estão trabalhando no comércio possam ter um lugar para tomar as suas refeições. Se você libera o comércio, você tem que liberar também um lugar onde elas vão se alimentar, com né? certeza. Porque senão elas vão ter que levar uma marmita de casa e onde é que elas vão comer? Vão comer no fundo da loja, vão, às vezes uma loja pequena, vão comer no meio da rua, não tem jeito. Então tem que ter um espaço para isso. Agora, abrir restaurantes à noite com bebida alcoólica e tudo, isso nesse momento em que a epidemia agora começa a declinar, é uma irresponsabilidade, né? Uhum. Então, e é interessante porque não adianta você falar, as pessoas insistem. Então, o negócio passa a ser mais importante do que as pessoas. Está gerando desemprego. Está gerando desemprego. Mas o que mais gera desemprego é uma epidemia no platô e longo, um platô longo. Então, se não houver disciplina das pessoas e respeito de umas pelas outras, né, a epidemia vai continuar lá em cima e as medidas de flexibilização vão ficando mais distantes. Então, a penúria econômica, né, o desespero vai piorando. Uma população que não tem disciplina para enfrentar uma epidemia, né, ela vai sofrer com a economia, né? Também, além da epidemia, vai sofrer com a economia. Exato. Agora, doutor, uma outra coisa que eu tenho ouvido também e que me assustou um pouco é que as pessoas, com a flexibilização do comércio, principalmente em BH, né, que abrange muitos municípios da região metropolitana, as pessoas começam a confundir. E eu ouvi o seguinte comentário: ah, o coronavírus já está acabando, né? Porque o comércio está voltando aos poucos ao normal. Doutor, pelo amor de Deus, esclarece isso, que uma coisa não tem a ver. Longe, longe disso, Brenda. Você se lembra em uma das lives que eu falei que essa é uma epidemia que não é para sprintista, ou seja, para um indivíduo que gosta de fazer 100 metros rasos, mas é para maratonista. É, Então, não não é o momento das pessoas flexibilizarem. A epidemia, infelizmente, ela não está acabando, né?
nós ainda vamos enfrentar esse problema por muito tempo. Temos aí a perspectiva de uma vacina, né? Existem mais de 100 em investigação científica, mas todas em fase 3 ainda, ou seja, em fase de avaliação de eficácia e de segurança. Todos esses processos estão sendo feitos num tempo mais curto do que o habitual, né? Em função da urgência, e nós ainda não temos certeza se essa vacina vai, de fato, funcionar. E se ela funcionar, nós não sabemos por quanto tempo os anticorpos vão permanecer ativos e protetores. Ontem saiu a informação, né, de algo que nós já estávamos pesquisando, eu tenho vários casos aqui que nós estamos investigando, né, de pessoas que tiveram confirmado, depois passou um tempo, tiveram outra vez. Né? Então, ontem em Hong Kong saiu a publicação, né? Eu acho que saiu na Clinic of Infectious Disease, que comprovando que o indivíduo teve 2 vezes coronavírus, ou seja, num período de 3 meses, não é isso? 3 a 4 meses. Então, essa é uma informação que não é uma boa notícia e mostra que o problema não está acabando. Né? E pode não acabar com a vacina. Esse é outro recado importante. Né? Porque o problema, você pode tomar a vacina, mas como nós não sabemos por quanto tempo ela vai segurar o problema, né? Vai conseguir evitar uma nova infecção, nós ainda temos que aguardar, né? E não dá para nós fazermos futurologia. Nós estamos diante de um problema novo, né? Temos a sensação, eu tenho a esperança de que a nossa imunidade seja mais duradoura. E se não for duradoura, que as reinfecções sejam menos graves, o que também não dá para garantir. Né? Inclusive, eu vi que no Brasil já tem alguns casos também, né? Igual o senhor falou aqui. Já tem publicações, tem 3 casos que já tinham sido publicados antes, tem casos em São Paulo que já foram relatados. Nós temos casos, como eu disse aqui em Minas, que nós estamos investigando, né? Ou seja, mas mesmo que a reinfecção seja rara, né? E eu espero que seja realmente, né? Porque se fosse algo mais comum, né, isso já teria sido relatado nos países onde a epidemia está mais avançada. Então, eu acho que deve ser um fenômeno mais raro. Mas ainda assim, não é uma boa notícia em função da possibilidade disso acontecer, mostrando que a epidemia, que esse vírus veio para ficar, ele não é um vírus passageiro. Nós vamos ter que acostumar com essas novas estratégias de convivência. Inclusive, doutor, o seguidor aqui, Alberto Índia, ele compartilha de uma coisa que eu costumo dizer também quando eu vejo aglomeração, que ele falou assim, ó, Pará de Minas, tudo liberado. Lá o coronavírus foi capturado. É o que eu falo quando eu vejo aglomeração. Eu falei, gente, eles devem estar comemorando a cura do coronavírus ali, porque não é possível, que é tanta gente. Mas não parece, doutor? Esse é um fenômeno que a gente conhece também em epidemias. Isso aconteceu em 1918, isso aconteceu em 1958, onde nós tivemos a epidemia de gripe espanhola, a de Hong Kong, né? Que chega um momento que as pessoas entram em desespero dentro de casa. Né? E aí há uma tendência a voltar à situação anterior de qualquer maneira.
né? Uhum. E aí quer ir para o boteco tomar uma cerveja, né? Quer ir sair para fazer coisas e aglomerar, né? E combinar com amigos e tudo. E assim nós vamos vendo a epidemia avançando, né? Ex- Inúmeros colegas me ligam todos os dias, né? Em função da ocorrência de casos neles próprios ou em familiares, né? Sim. Então, agregar, mesmo em núcleos familiares, nós acabamos por favorecer a transmissão viral. Deixou de ser número para se tornar nomes, né? E muito próximos de nós, né, doutor? Você deve estar vendo isso, né? Eu vejo toda hora em função da profissão, mas quem está nos assistindo também viu, já deve estar vendo que o vírus ou está dentro da própria casa dele, ou levou um amigo, levou um parente, ou levou. Ou seja, quando essa percepção, né, de cada indivíduo que ele já conhece alguém ou o vírus já esteve dentro da própria casa, né, Uhum. é um sinal de que a circulação viral está intensa, né? E, Infelizmente. doutor, a nossa seguidora aqui, Denise Avelino, ela está perguntando para você quanto a medicamentos homeopáticos, se ajudam a melhorar a imunidade, se tem alguma informação com relação a isso. Não, nós não temos nenhuma informação em relação a isso, nós não temos estudos, em relação a medicamentos homeopáticos, se ajudam ou não. Uhum. Agora, doutor, voltando um pouquinho a essa questão da vacina, por mais que a gente tenha várias, tendo, né, em fase avançada já de estudo e testes, quando essa vacina, vamos supor que, né, sei lá, eu estou vendo em previsão do fim do ano, dezembro, já está no mercado, se cumprir todas as fases certinhas e ser aprovada. Mas a gente tem que lembrar também que não vai sair distribuindo vacina para todo mundo, né? Existe, inclusive, até um público que já está pré-estabelecido quando isso realmente for possível vacinar, né, as pessoas. Sim, sim, a vacina ela pode ficar pronta, mas ela não vai chegar no braço das pessoas num curto período de tempo, né? Sim. Por quê? Existem populações prioritárias. Quais são as populações prioritárias? São profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, né? É, Idosos que são mais susceptíveis ou pessoas que já estão doentes têm alguma outra comorbidade que precisam ser protegidas, né? E tem populações vulneráveis, né? Muito vulneráveis, que são indivíduos, os indígenas, por exemplo, né? Precisam ser vacinados, Uhum. porque eles acabam sendo grandes vítimas dessas infecções. O contato, a falta de contato com, conosco acaba fazendo com que o status imunológico deles seja mais, desculpa, seja mais susceptível. Aham, População carcerária, aham, que é responsabilidade nossa, né? Então, exato. por que vai vacinar preso? Porque nós somos responsáveis por eles. Uhum, Nós tiramos a liberdade deles, né? Nós somos responsáveis pela segurança deles também. uhum. Agora, a nossa seguidora, que é a Mara, ela está perguntando assim se tem pesquisa para remédio caso quando a pessoa é contaminada. Porque aí eu vou fazer uma brecha aqui, porque o presidente Jair Bolsonaro ontem, inclusive, chegou a defender novamente sobre o uso da cloroquina, né, doutor? Já tem alguma coisa avançada ou continua sem a eficácia comprovada desse remédio? Não, tem estudos muito bem feitos atualmente, né? Estudos que nós chamamos randomizados, ou seja, aleatórios, você não sabe o que você está usando, né? Quem faz essas pesquisas, para você não induzir uma conclusão, você usa pessoas placebo, não? Você usa um placebo, ou seja, o medicamento não tem eficácia nenhuma, e usa cloroquina.
Então, isso já foi feito em fases avançadas da doença, fase intermediária, já foi feito em fases iniciais, já foi feito como tentativa de prevenir, né? E nenhuma dessas fases, em nenhum desses estudos bem feitos, a droga se mostrou eficaz, né? Uhum. Então, a insistência é, é, em, em querer uma droga, eu até entendo o desespero das pessoas, né? Eu tenho muito paciente assim. Ah, bom, você não vai. O que que eu faço, né, para poder tratar agora? Olha, não tem nada que seja eficaz, né? Ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina, é, 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 qualquer outro medicamento não se mostrou eficaz. Uhum. Então, é, é, o presidente ele usa isso como uma estratégia de vender esperança, né? Ou como uma cortina de fumaça. Ah, estamos fazendo, vocês não fizeram, né? Ou seja, há uma questão é política, a outra é científica. Do ponto de vista científico, não tem o menor valor. Do ponto de vista político, isso pertence a uma outra estratégia que, nesse momento, não nos interessa. Nos interessaria mais se ele tivesse agindo como a primeira-ministra, por exemplo, da Nova Zelândia, né? A Angela Merkel, né? Presidentes que realmente falam assim, não, tem que ficar em casa, quem fica em casa tem que ficar, né? Quem mais vulnerável fique em casa, adote as medidas que são conhecidas e que nós podemos usar, e as pesquisas, né, tem que continuar, seja com cloroquina ou com o que for. Né? Do ponto de vista de pesquisa, sim, né, tem que ser feito, mas não do ponto de vista de se dar um saquinho para as pessoas de remédio para elas saírem tomando. Né? Já teve um maluco de um prefeito lá no sul que propôs até fazer ozônio retal nas pessoas, sabe? Brincadeira, né, Brenda? É, E, para poder, é, pra poder, né, sugestionar. você imagina, né? Não é. Então, muita fumaça, né? Para pouco fogo, né? Uhum. Ô, doutor, uma ouvinte nossa mandou uma pergunta para nós que é o seguinte: ela tem uma criança de 3 anos e ela diz que está muito preocupada com alguns estudos que estão sendo divulgados recentemente, dizendo que a criança tem uma carga viral 3 vezes maior que a dos adultos, né? Então eu queria assim, É. sobre essa carga viral, o que que já se sabe sobre isso? Porque ela falou que cada hora que ela lê alguma coisa, ela fica mais preocupada, né? Se tem, não tem. Então eu queria que o senhor também. É, esse é o estudo que saiu a semana passada do Pediatrics, né? Que é um dos jornais, uma das revistas mais conceituadas, mostrando que as crianças, que era uma dúvida que nós tínhamos, que nós sabemos que as crianças são fortes transmissoras de outros vírus. Albergam, por exemplo, vírus da influenza, outros vírus respiratórios, elas vão para a escolinha, E arranja esse vírus e leva para casa. Né? E aí infecta os adultos, né? Infecta os pais, infecta os avós. Né? Nós não sabíamos se isso acontecia, né? Com o coronavírus, com esse coronavírus. E esse estudo mostrou que as crianças não só adquirem o vírus, mas também acabam sendo super disseminadores, né? hum, Albergam muito vírus, desenvolvem muito poucos sintomas, apesar de terem quadros graves que têm sido relatados em crianças, mas elas são grandes distribuidoras do vírus. Qual que é o impacto disso? Né? uhum, O impacto é que nós sabemos que na hora que nós abrimos as escolas, né, nós vamos ter um aumento importante do número de casos. E é por isso que as escolas não estão sendo abertas agora. Né? 60% das crianças ficam assintomáticas, mas carregam muito vírus e levam muito, distribuem muito vírus. Né? Há uma expectativa que com o retorno das aulas
se aumenta em 46% a ocorrência de casos, né? Também um estudo que saiu ontem, né? Então, a nossa preocupação com as escolas, ela é real, né? E mesmo que se adotem todas as medidas, né, de segurança, nós ainda não sabemos o impacto disso, ou nós vislumbramos hoje o impacto disso. Alguns países já abriram, né? Mas qual o critério para abrir escola, né? O É. critério para abrir escola, que foi usado na Coreia, né, foi um caso por milhão, né? Uhum. Nós estamos com quase 200 casos por milhão. Então, nós estamos bem longe, né, Aham. de outros países no que se refere a uma abertura segura das escolas. Ou seja, até esqueci de falar o nome da nossa ouvinte, é a Mariana Diniz. Então, ela tem motivo para estar preocupada mesmo, né, doutor? Assim como a Ana Todos nós, está todos falando nós. sobre a Você previsão. deve ter, você deve ter, o pessoal deve ter escutado um gritinho de menino aí no fundo, né? Ah, Na nossa live, né? Pois é, tem uma de 6 e uma de 11 aqui, né? é, E vão para a escola, né? Depois trazem o vírus de presente para mim. Se bem que eu circulando em hospitais é mais provável que eu traga o vírus para elas, né? é, Porque por mais que nós tomemos cuidado, né, os profissionais de saúde são grandes vítimas dessa doença, né, e- em função da própria exposição da profissão. ou seja, então as escolas podem esquecer, não tem nem previsão, né, doutor? Bom, não tem previsão, né? Uhum. Tem, o que não significa que elas não tenham que se preparar, não tenham que fazer treinamentos para essa nova realidade que elas vão enfrentar, Uhum. adaptações em banheiros, né? Adaptação nas salas de aula. E eu coloquei banheiros primeiro. Por quê? Porque nós sabemos que o vírus é excretado pelas fezes, né? Tem trabalhos mostrando que ele também pode ser excretado pela urina. Então, os banheiros acabam se tornando um local que é um foco de disseminação das doenças. A mesma coisa para banheiros públicos, de restaurantes, de bares. E você se lembra muito bem, Brenda, né, de como eram os bares que eventualmente você já frequentou. Você lembra dos banheiros deles? Você lembra da circulação de ar desses banheiros? Né? Lembro. Claro, quem não. Você lembra? Você lembra? Pois é, são nesses banheiros que o vírus volatiliza. Já lembrou das grandes festas que você entra, que alguém bebeu demais Aham. e vomita no banheiro, que vai no banheiro e suja tudo, sabe? Não dá descarga, né? Então, nossos hábitos de higiene vão ter que modificar muito se nós quisermos. Isso significa respeito recíproco, né? Hum, Isso significa amadurecimento das pessoas e da sociedade, né? Então, se tem algo se tem legado que essa epidemia está deixando para nós, Brenda, né, é exatamente um legado de respeito recíproco, né, que é absolutamente essencial no processo de convivência que nós temos que ter, né? com certeza. Já deveríamos ter tido, já deveríamos estar exercitando isso há muito tempo, né? Mas por questões educacionais, né, boa parte das pessoas negligenciavam isso, né? Daqui para frente, nós temos que repensar essa postura individualista, essa postura, que o que interessa é o meu prazer e azar dos outros, né? Então, esse tipo de coisa nós temos que, de fato, que repensar, né? Hum, Senão nós não crescemos enquanto sociedade, né? E não vamos prevenir esse vírus e vários outros que nós vínhamos negligenciando ao longo do tempo. uhum. Agora, doutor, é até uma dúvida minha, porque por mais que eu trabalhe com informação e dissemine informação, né, para o público da Alvorada,
Eu, na última vez que eu fui fazer compras no supermercado, me deu uma dúvida danada, porque é o seguinte, estava lá de máscara, enfim, álcool e gel. Mas quando eu pegava o produto na prateleira e colocava no meu carrinho, eu ficava pensando, será que eu tenho que passar álcool em gel na mão toda hora que eu pôr a mão num produto? Porque se alguém que estava contaminado pôs a mão naquele produto, devolveu e eu fui lá e peguei o mesmo produto. Ou seja, a possibilidade é enorme, né? Assim, deu várias pessoas. Sim, E sim. é melhor eu ir com uma luva e depois descartar ela? Ou é essa coisa de pegou o produto, passou mal álcool em gel? Porque eu fiquei realmente nessa dúvida. Eu falei, na É, próxima. você tem que ficar atento para não tocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, né? Hum, hum, Então, esse é o ponto, é você se policiar, né? E entendi. tem, é, e se tocou em alguma coisa, né? É, na primeira oportunidade, passa um pouco de álcool gel na mão. Você vai Hum, diminuindo. O carrinho já passa em alguns supermercados, já passa por uma limpeza, né? Por um lava-jato com produto químico para, né? sim. O que é bom, o que é bom. É, é muito curioso, Brenda, que ao longo dessa epidemia, nesse inverno, é, houve uma redução brutal das outras infecções respiratórias todas. A Olha, incidência de pneumonia, que sempre aumenta nessa época, caiu, influenza caiu, vírus sincicial, quase todos os vírus desabaram, né? oh, Então, o que, que nós concluímos e podemos concluir? Que esses cuidados já eram necessários lá atrás, né? uhum, O que esse vírus veio foi dar um reforço naquilo que a gente não fazia, né? Professor cruel, né? Matou 115 mil pessoas, né? ó, Até agora, né? Infectou mais de 3 milhões e meio de pessoas no Brasil, mais de 25 milhões de pessoas no mundo, matou mais de 770 milhões de pessoas no planeta, né? Olha que professor cruel esse, né? E, mas para ensinar que nós temos que tomar cuidados extremos, não só com esse vírus, mas com outros vírus que causam também infecções graves e que nós vimos negligenciando. Doenças diarreicas, né? As infecções intestinais diminuíram muito, né? uhum, Nesse período agora. uhum. Aí, doutor, tem o Eduardo aqui, o nosso seguidor, perguntando sobre a vacina de Oxford, se você acredita que ela pode ser a mais eficaz. E aí já tem gente aqui que fala que não vai tomar vacina se for da China. É uma coisa que a gente costuma ouvir muito, né? Porque veio o vírus de lá, enfim. É, a teoria da conspiração, a paranoia surge nessa hora de forma pesada, né? Você, não, é porque eles vão implantar um chip em você para te controlar, é uma bobagem danada, né? Essas vacinas são, todas elas passam por critérios, né? E se tem vacina que não passa pelos critérios estabelecidos pelas agências de regulação internacional, né, elas não podem ser autorizadas em nenhum país, né? Não quer dizer que não é o que acontece hoje com a vacina russa, que da fase 1 eles já estavam querendo pular para a fase 3. Não, aqui não. Aqui no Brasil não vai pular para a fase 3. Vai ficar na fase 1, vai passar para 2, depois para a fase 3, né, que a aplicação daquele fármaco em populações cada vez maiores e um controle bastante rigoroso dos efeitos colaterais, das reações adversas, né, que pode acontecer com qualquer vacina, né? E, E hoje nós temos vacinas com várias estratégias diferentes de desenvolvimento, vacinas muito, muito interessantes, muito promissoras, né? Mas, uhum, como eu já disse, nós temos que aguardar os resultados ainda, né? Agora, quem não quiser tomar, né? Todas as pessoas tomando, ou a maioria das pessoas sendo vacinadas, né, o vírus para de circular, ela também acaba sendo protegida.
né? Protegida em termos, né? Porque ao, com o tempo há sempre a possibilidade dela acabar encontrando com o vírus numa esquina qualquer, É. né? Agora, doutor, a nossa seguidora Nutrisoft está perguntando sobre os escritórios, porque a gente falou aqui muito da flexibilização do comércio, mas é uma dúvida que as empresas também devem estar tendo agora, né? Se elas que estão com pessoas em revezamento ou até mesmo em home office, é melhor qual a medida nesse momento? Ou se a empresa decidir por voltar todo mundo para os escritórios, que cuidados que as empresas têm que ter, né? Antes de fazer isso, para ter uma volta segura. Sim, os escritórios, o retorno tem que ser um retorno, primeiro, daquelas pessoas que não têm comorbidades, que não são grupo de risco para essa doença. Retornar primeiro com essas pessoas, né? Voltar com as pessoas que não têm comorbidade. Manter distanciamento dentro do escritório, replanejar, né? E lembrar que essa estratégia de fazer lives, fazer trabalho em casa, né? Isso veio para ficar. E é uma coisa boa. Por quê? Com isso também, as necessidades das empresas diminuem em termos de espaço físico, né? A circulação de pessoas nas ruas diminui. Você diminui a poluição, diminui o movimento de trânsito, né? Diminui os acidentes de trânsito, né? Então, certamente, o trabalho em casa, ele é algo que é um legado dessa epidemia também, né? É uma nova forma de relacionamento, né? Sim. E outra coisa também, doutor, que eu estava pesquisando aí, que tem uma coisa que está pegando aí, que se por um lado a gente tem a máscara que nos protege de pegar o vírus, tem gente que está descartando essa máscara em qualquer lugar, inclusive o serviço de limpeza urbana tem recolhido bastante máscara. E essa máscara que é descartada de qualquer jeito, ela pode também infectar as pessoas que passam por aquele lugar. Pode, pode. Nós sabemos que muita gente vive do lixo, infelizmente, né? E, Muita gente, os catadores de lixo, os moradores de rua, eles lidam com o lixo. Então, as máscaras devem ser ensacadas e desprezadas em lixo especial, lixo contaminado. Não é sair julgando para qualquer canto, né? uhum. Dentro de casa, tem regiões hoje em Belo Horizonte que tem recolhimento de lixo, você tem separação dos lixos, né? É. Então, é o que eu recomendo, né? Ensaque a luva, amarre, né? E despreze é, 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 em lixo que não é lixo para ser reciclado, né? Né? É um Até lixo, profissionais da SLU que faz o recolhimento, né? Tá colocando até. exatamente. A SLU tem na página dela as orientações de como descartar essas máscaras. Eu sugiro que as pessoas visitem, né, o site da SLU e tem também na prefeitura, o site da prefeitura tem, né? Uhum. Ô, doutor, nosso seguidor aqui, a gente já está quase caminhando para o final. O Heriberto dos Anjos, ele falou assim que quem já pegou o coronavírus tem que continuar com os mesmos cuidados, porque tem gente que já pegou e acha que não precisa ter mais os cuidados de quem não pegou. Infelizmente tem que manter os mesmos cuidados. Por quê? Porque nós não sabemos, até esse momento, não sabíamos até ontem se podia ter reinfecção. Hoje Uhum. nós já sabemos, pode ter reinfecção. Então, nós não sabemos até quando que a nossa imunidade dura. Torcemos para que seja duradoura, né? Mas ainda não temos certeza em relação a isso. Portanto, mantenha os mesmos cuidados, né? Mantenha as mesmas regras: distanciamento, higienização de mãos, uso de máscaras, né? É, e, e cuidado, né? Cuidado extremo, evitar tocar nariz, boca, nariz, né? Tudo que nós já comentamos. Agora, doutor, qual que é a avaliação
faz, né, um balanço até agora, como nós, brasileiros, estamos lidando com o coronavírus. Que nota que a gente mereceria neste momento atual que nós estamos vivendo, essa epidemia, essa pandemia, quer dizer. É, infelizmente, estamos lidando mal enquanto nação com o Hum, problema, uhum, né? As pessoas não têm o hábito, não têm a falta de disciplina, né? Para de fato ficar em casa, sair o mínimo possível, evitar se expor, né? E expor as pessoas dentro de casa, né? Infelizmente, nós somos o segundo país com o maior número de casos no mundo hoje, né? Temos muita gente recuperada, temos, né? Mas infelizmente é uma mortalidade inadmissível, né? sim. Um É, morte que fosse, já era. mas a nossa taxa é proibitiva, né? Então, o que significa que nós, enquanto nação, lidamos muito mal com essa epidemia. Uhum, Algumas regiões, alguns municípios, uns lidaram melhor com o quadro, uma vez que os prefeitos têm a prerrogativa de orientar a população do seu município de como atuar, né? uhum. Nós vimos ótimos exemplos e vimos péssimos exemplos, né? Infelizmente, a média foi ruim, né? Nós não passamos de ano nessa epidemia. É, doutor. Pois é, com isso a gente só pode pensar que um abraço sem medo é só depois que tiver vacina aprovada mesmo, né? Que a gente vai poder sair. É o que eu falo que vai ser uma comemoração da Copa do Mundo mesmo, que é todo mundo vai comemorar quando essa vacina estiver pronta, né? Vai ser aquele Pois alvoroço. é, É a eu expectativa. acho que é uma expectativa muito boa, né? É, a tentativa de voltar à normalidade, né? Todo mundo quer isso, né? Mas não pode ser só querer, né? Enquanto a vacina não vem, né? Nós temos que manter todas essas regras que nós temos discutido ao longo desse período. E muito cuidado, né? Só saia de casa para aquilo que for absolutamente necessário, saia de forma objetiva, faça uma compra objetiva e retorne. Se possível, faça uma compra online, né? Ou já escolha tudo online, saia com objetividade, né? Se for frequentar uma praça pública, procure horários que não com menos acúmulo de pessoas, manter distância uma da outra, né? Evitar aquele bate-papo longo e próximo e sem máscara. Isso não é momento mais. Nós ainda não estamos nesse momento, né? Esperamos uma vacina com ansiedade, mas ela ainda não é uma realidade. O doutor, chegou uma última pergunta aqui. Tá faltando 1 minuto e Vamos meio lá, da nossa live. É a Fabrícia claro. dizendo, ela quer saber se já existe relato, né, ou comprovação de que há transmissão da mãe para o feto com relação ao coronavírus, né, a mãe que tiver infectada. Olha, a mãe, essa é uma doença muito interessante. Existe sim relatos, mas muito pontuais, né? A transmissão mãe-filho, ela não é uma constante nessa doença, felizmente, né? Então, o risco de uma mãe é proporcional à idade dela, né? Não é diferente da população como um todo. As grávidas, de certa forma, ficaram menos vulneráveis nessa epidemia do que ficaram em epidemias anteriores, por exemplo, com o vírus da influenza, né, que Olha, era complicado. Então, os estudos feitos com milhares de gestantes que deram à luz ao longo dessa epidemia não mostraram um aumento de mortalidade nem a transmissão fetal.
Ótimo. Bom, doutor, é isso. Quero te agradecer muito mais uma vez, né? Porque está aí nos dando uma aula e ajudando a gente a combater esse vírus, que é o que o senhor falou, depende da gente, né? Então, mais uma vez, obrigada a todos também que seguiram a gente aqui, acompanharam, fizeram perguntas e vamos manter esse contato aqui, né, doutor? Vamos lá, Brenda. Foi um prazer mais uma vez, né? Fico à disposição, viu? Um abraço. E obrigado.